Bom dia, queridos alunos! Hoje vamos fazer a semana 3 de Matemática do PET Volume 2. O tema de hoje é ângulo. Oi, criança! Você já ouviu a palavra ângulo? É sobre isso que iremos estudar hoje. Parece complicado, mas você verá que podemos aprender de forma divertida e assim tudo fica mais fácil. Apresentação. Ângulo é a medida de abertura entre dois segmentos de reta. E dois segmentos de reta? Sim, a reta é uma linha. Então, tudo que você pensar que é reta, você pensa em linha. O ângulo pode ser reto, como no desenho abaixo, duas linhas retas, como se fosse a metade de um quadrado. Quando a abertura entre os segmentos mede 90 graus. Então, se eu pegar a setinha que está na primeira linha do ângulo reto, com a setinha que está na segunda linha do ângulo reto, tem 90 graus. Vocês já viram aquela régua circular? Ela mede graus. Agora, o ângulo agudo. Quando a abertura do segmento mede menos que 90 graus. Olha o desenho do ângulo agudo. Tá vendo que a distância entre uma seta de uma linha e uma seta da outra linha é menor do que a do reto? E a gente pode falar que é até a metade dela, tá vendo? Então, se não for 90 graus, for menos de 90, então é ângulo agudo. E o obtuso. O obtuso é quando a abertura entre os segmentos mede mais de 90 graus. Dá uma olhadinha no desenho. Uma linha com a outra linha tá mais distante que do reto, tá vendo? Então, tem mais de 90 graus. Então, ele é obtuso. Então, ó, o ângulo reto são as duas linhas retinhas que formam metade de um quadrado. O agudo, as duas setas estão mais juntinhas, então são menos de 90 graus. E o obtuso, as setas estão mais longe uma da outra e é mais de 90 graus. Combinado? Podemos perceber que os ângulos em diversos lugares ou coisas. Tudo que a gente vê tem ângulo, tudo que a gente vê tem reta, não tem? Então, olha só. Um ângulo reto no telhado das casas, em algumas das horas apresentadas no relógio, dos ponteiros e etc. O ângulo agudo. Em algumas horas também a gente consegue ver o ângulo agudo. Ou na abertura da tesoura. A gente pode pegar a tesoura e, dependendo da forma que a gente abrir ela, a gente acha um ângulo agudo. Ou o obtuso. Em algumas horas a gente também consegue entender, nas horas do relógio, nas janelas, nos cantos das paredes ou nos cantos dos nossos cadernos. Esse texto foi tirado do link abaixo. Podemos associar o ângulo à ideia de giro ou mudança de direção. Você, criança, então, pode fazer giros com o corpo de meia volta, de um quarto de volta ou com a volta inteira, fazendo o deslocamento na sua casa. E representar esses giros de deslocamento através de desenhos. Para reconhecer o ângulo reto e não reto, uma boa ideia é construir um molde de ângulo reto feito com dobradura de papel. Como o do nosso modelo aqui de cima. Tá vendo o modelo rosinha? Você pode identificar os tipos de ângulos em objetos da sua casa ou então da natureza, ou até mesmo em desenhos. Uma boa brincadeira para apresentar sobre ângulos é a do coelhinho sai da toca. Esse texto foi tirado do link abaixo. Para saber mais, tem um videozinho, mas eu vou colocar um vídeo também no grupo de mensagens nossos, tá bom? Agora vamos para as atividades. O número 1. Nos geoplanos abaixo, desenhe ângulos. O que são geoplanos? São esses espaços com só bolinhas e neles a gente faz o desenho que a gente quiser. Só que nesse geoplano eu preciso de 3 desenhos diferentes. Você vai fazer um ângulo reto, o outro um ângulo agudo e um outro um ângulo obtuso. Pode dar uma olhada no que a gente tinha falado lá em cima. Pode usar aqueles exemplos lá em cima também.
Número 2. Na figura abaixo, formamos vários ângulos nas 3 modalidades: o reto, o agudo e o obtuso. Agora, siga as setas e forme uma frase. E aí? Tem uma frase escondida aí. Você vai seguir as setas e vai formar uma frase. Cada pontinho desse significa uma das palavrinhas lá em cima. E cada linha significa qual sílaba que você vai usar. Então, olha só. Vou dar a dica só da primeira, tá? A primeira bolinha tá na primeira casa da primeira coluna. Então, é os. Já na segunda coluna, eu tô na segunda casa. Pei. Tá bom? Não vou dar mais dica, hein? Número 3. Observe os espaços da sua casa e desenhe os lugares onde você encontrou ângulos. Aí pode ser qualquer um deles. Pode ser o reto, pode ser... O reto eu acho que vai ser os que vocês mais vão encontrar. Mas a gente pode escolher ou o reto, ou o agudo, ou o obtuso na sua casa, para você desenhar aqui no espaço do número 3. 4. Marque o quadrado em que as retas formam um ângulo reto. Então, olha só. Se você achar que o primeiro desenho é um ângulo reto, você vai fazer um X no quadradinho de cima. Se for o segundo, um X no quadradinho de cima. Só que, uma dica rapidinha, só tem 2 ângulos retos. Os outros não são retos, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijos e até a próxima aula.